Começando o episódio de número 31 do Resgate Futsal Resenha, dessa vez recebendo um técnico do futsal que ficou fora por algum tempo, voltou, está fazendo aquilo que gosta, que é a paixão por essa modalidade. Grande Arthur Mendes, tá tudo pai d'égua contigo, grande Arthur Mendes, tá tudo bem? Graças a Deus, Plácido. É um grande prazer falar com você, meu amigo. Né? Porque quando eu iniciei na função de treinador, né, você também estava iniciando, né, a sua carreira. Né? E você tem um momento marcante, que a gente vai conversar depois, você fez parte, né, nesse meu início de carreira, cara. Ah, é? Sabe? Mas agora eu já fiquei Tem. curioso. Eu já fiquei curioso. Bora Nós vamos, falar sobre isso nós logo, vamos, então. vamos, com certeza, cara. Tá? Mas eu queria lhe dar os parabéns, Plácido, pela iniciativa, cara. Tá? Eu tenho acompanhado alguns Eu acho episódios. que os Eu acho parabéns, legal, viu, Arthur? Eu acho que tudo isso tem que ir para todos nós, né? A gente que é envolvido com com o certeza. futsal, principalmente com aquela época que a gente convencionou chamar de a época de ouro do futsal paraense, que está perdurando. Você, Isso. por exemplo, está aí ainda no futsal e muita gente naquela época, mas eu fiquei curioso, meu amigo. Por que que eu faço parte da sua vida aí nessa modalidade? Porque o primeiro título que eu ganhei paraense, cara, o título que eu ganhei paraense com a VEC, tá? Associação Vitória Esporte Clube Vitória Esporte do Clube. bairro da Isso, meu Pedreira. amigo, né? Isso. O AVEC é uma história muito bonita, que também nós vamos falar sobre ela, Não, bora mas na lá, mande brasa. comemoração. Bora lá, pode falar logo. Bora nessa. Ó, então vamos lá, cara. O AVEC, ele entrou na minha vida meio por acaso, igual com uma função de treinador. Tá? Eu jogava futsal, né? Nunca fui craque, Tá bom, mas então eu era um jogador. já que você puxou isso aí, você jogou aonde? Eu comecei a jogar futsal com 9 anos de idade, cara. Onde No era? Yamada Clube, Hum. no Yamada Clube, os treinos eram no Imperial, com o grande professor Bené Aguiar. Tá? Ali eu comecei a jogar futsal e me apaixonar, né, pela modalidade. E joguei. E só que eu quebrei minha perna em 1985. Ah, é? Tá? Eu quebrei tíbia e perônio. E tive que passar 2 anos sem jogar. E aí começa a história do AVEC. Né? Eu fui assistir um jogo na Escola de Educação Física. Tá? E estava sentado na arquibancada, e senta do meu lado o Isso era meu o quê? amigo saudoso 87, Arlindo, 88? em 87, final de 87. Rapaz, foi o Tá? ano que eu 80, comecei na comunicação, comecei na Rádio Marajoara, em 1987. Quando foi em 88, por ali, 88 eu já estava na televisão, começando na televisão. isso. Aí sentou do meu lado o grande saudoso Arlindo, que era o presidente do AVEC. Né? Além de presidente, ele era atleta. Era E eu goleiro. conhecia o Arlindo de. Faleceu, né? É saudoso. Era goleiro. E era goleiro. E eu conhecia o Arlindo em Peladas. Né? E ele sentou do meu lado, a gente estava conversando e o AVEC estava jogando. E eu comentei com ele assim, eu falo, Arlindo, esse teu time, se treinar, esse teu time pode ser campeão paraense, cara. É mesmo? Mas Profetizastes isso para ele, foi? eu falei conversando, né? Eu falo, tem um potencial incrível, né? E aí ele falou assim para mim, Arthur, olha, nós estamos mudando o AVEC. Agora, esse ano, quem está assumindo a presidência é o Arthur do Pisco, lembra do Pisco? Lembro, Lá da lembro. Pedreira, do bar? Famosa Casa Isso, o Arthur está Pisco na Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. Isso, o Arthur está assumindo a presidência, o Sérgio vai ser o vice-presidente, e eu vou continuar como diretor e atleta. Nós vamos ter uma reunião semana que vem. Tu não quer participar? E eu peguei e fui participar. E ali eu tive o convite de treinar o AVEC.
Só que eu já tinha uma visão, mesmo como jogador, eu tinha uma visão de treinador, porque eu Hum, achava que você só evolui com trabalho. tá. Eu gostava muito de Você era treinar. aquele tipo de atleta que era curioso para conhecer mais as minúcias, jogadas, a Sim, parte tática, essa coisa aí. como eu estou te falando, eu nunca fui craque, tá? Mas eu tinha um bom posicionamento, eu era muito tático, eu tinha visão do que estava se passando ao meu redor, em quadra, né? Então, eu falo, conversei e aceitei o convite. Só que eu aceitei com uma condição, Plácido, Hã. tá? O AVEC treinava uma vez na semana. Eu aceitei na condição se o AVEC treinasse 2 dias em quadra e pelo menos um dia fora, tá? E aí nós começamos o trabalho. Eu me lembro que na fundação da FEFUSPA, nós estivemos lá, presente em 1988, né? Eu, Arlindo, Arthur, Serjão, sentamos lá representando o AVEC. Foi quando o Piedade, né, fundou a federação. E ali começamos um trabalho, tá? Qual era a maior dificuldade? Era fazer aqueles jogadores com potencial jogarem juntos, Hum. formar uma equipe, Quem era que estava nessa né? época no AVEC? No AVEC, Decão, Rei, Irandi, trouxemos o Pulica, o Timaço, Casquinha, timaço. Peu, e começamos a trabalhar. Estreamos no campeonato, mas aí tem uma história aí que é muito do que eu penso, Aham, sabe? Sobre gestão de grupo e sobre comprometimento. pronto. Nós tínhamos um atleta, eu não vou citar nome, tá? Mas nós tínhamos um atleta muito importante para o time. Quando nós começamos a treinar 2 vezes na semana, ele falou que só treinaria uma, porque quarta-feira, que seria o segundo dia, ele não poderia treinar, Ah, é? certo? Por quê? Ele tinha compromisso. Eu falo, tudo bem. Aí a gente treinava, ele treinava um dia, aparecia no outro da parte, a gente fazia externo, né? Ali, parte física. O nosso primeiro jogo no campeonato, Plácido, foi uma Hum. quarta-feira, justamente o dia que ele tinha compromisso. E aí eu fui para a quadra e dei a relação para o Newton, que naquela época era quem me ajudava o AVEC com material, né? A gente chamava de roupeiro, né? De auxiliar, assistente. O mordomo. E aí eu não coloquei o nome da pessoa. E ele chegou lá para o Aliás jogo e quando aliás ele foi você pegar a não botinha. tá aliás você não colocou o nome dele naquela hora e não está colocando aqui pra gente também, né? Isso. E aí, Eu falei, e aí o que então aconteceu, vamos cara? fazer o seguinte, as pessoas É, estão acompanhando aqui o episódio, e aí quem quiser sim. deixar E a nos pessoa vai comentários, saber quem é. pois é, quem quiser deixar nos comentários aqui embaixo, é só deixar quem era a Isso. figura. E aí é assim, Prásto, quando ele foi para o Newton falou para ele que o nome dele ele não estava relacionado. Como ele era um jogador importante, o grupo, ele veio falar comigo. E eu falei para ele, você não está porque você falou que dia de quarta-feira eu não conto com você porque eu tenho compromisso. Hum. Então, se eu não posso contar com você para treinar, eu não posso contar com você para jogar. Eu acho que ali a turma começou a entender o que seria o AVEC. Tá? Para você Porque eu ver só penso assim, se você... um fato que poderia ser muito negativo, acabou se tornando um fato positivo para a equipe, Positivo. para o Não, e essa andamento do teu pessoa... trabalho. Não, e essa pessoa depois passou a ser mais importante para o grupo. Foi capitão do time. Tá? Ah, então você já Fez está gol de dando, título. você já está dando o nome. Não, não dou não, porque o AVEC teve alguns capitães. Ah, Então é assim. você está me tirando de rota, então. Não, não estou não, né? Então é assim, sabe, Plácido? Ah, Primeira coisa, se você quer competir com quem tem mais investimento do que você tem que pelo menos trabalhar o tanto que ele trabalha. Talvez a estrutura não seja a mesma, né? hum, Porque eu sou um cara, eu penso o seguinte, Plácido, se tu me ah, der uma quadra,
os jogadores e uma bola, vai ter treino, velho. E eu posso treinar técnico, posso treinar tático, tá certo? Certo. Então, é assim, se eu chegar num treino e aparecerem 5 jogadores, vai ter treino. Porque esses 5, independentes se são os titulares, os reservas, o mais importante, né? Porque para mim não tem mais importante, é um grupo. É uma Esses 5, questão uma hora eu vou também, precisar é deles. uma questão também, né, Arthur, de respeitar e valorizar todos os outros também. Com certeza. Ô, Plácido, como eu te falei, eu fui atleta, né? Desde 9 Hum. anos. Então, imagine, eu treinar, para quem não treina, jogar no meu lugar. Uhum. Isso acaba com o grupo, Plácido. Isso acaba com o grupo. É Então, a primeira coisa que é a você questão tem que que... você falou há pouco, né, a gestão de grupo e tal. É a coisa mais importante no treinador, cara. Tá? Eu posso te dizer assim, você ter a gestão, você ter o grupo na sua mão, você ter um grupo unido, um grupo feliz de estar ali, tá? Isso vai te trazer resultado. Pode ter certeza Então disso. você é capaz de me afirmar, daqui a pouco a gente vai falar do futuro do AVEC aí também, e você então é Não, nós vamos capaz continuar, ó, isso, velho. tá. Então você é capaz de me afirmar que hoje em dia, ou sei lá, em algum momento, nenhum atleta ou ex-atleta seu falou: "Não, o Arthur foi injusto comigo, eu estava bem, pô, eu tinha que jogar", entendeu? Ou ele foi beneficiou este ou aquele em detrimento da minha presença. Você acha que isso não aconteceu? Tá? Você tem 67 anos, tá? Comecei no futsal com 9, quando eu falo assim, treinando, né? Aham. Tá? Eu nunca ouvi um jogador dizer que ele não merecia ser titular. Eu nunca Hum, ouvi um jogador dizer que ele é inferior ao outro. Eu nunca ouvi um jogador dizer que ele é ruim. Eu estou falando de mim também, claro. tá certo? Certo. Eu queria jogar, eu me achava também que eu poderia ajudar, talvez mais do que o outro, tá? Então é assim, cara. Claro que alguém vai ficar satisfeito e alguém não vai. Agora, como gerir isso é que é o problema, tá? Eu sou um cara que eu digo para os meus jogadores até hoje: se você treinar, você joga. Mas tem um parênteses aí nisso. Hum. Você tem que treinar e desempenhar, porque eu preciso ganhar. É por merecimento Nós mesmo, né, precisamos por ganhar. produção, é por desempenho, é isso aí. Nós precisamos vencer, ou não? Então, se eu me ponho em quadro e você desempenha, se você exerce a função que foi designada, você segue, velho. Segue. E Arthur, Agora, Arthur, até onde o AVEC chegou com você? então vamos lá. O AVEC comigo ganhou 5 títulos, Hum, tá? Eu comecei em 88. Em 88 nós ganhamos o torneio início. Aí fomos para a semifinal do primeiro turno, porque tinha o turno, classificava 4, aí fazia as semifinais, né? uhum. Cruzamento. Primeiro e quarto, segundo e terceiro. E saímos na semifinal do primeiro turno. Fomos para o segundo turno. Fomos para a semifinal, saímos na semifinal. Os 2 turnos, Plácido, nós classificamos em primeiro e saímos na semifinal. Aí vem uma coisa É. que um dia desse eu vi conversando com Piedade, né? E se você perguntar para o Piedade, ele vai confirmar. Eu chamei o Arlindo, ia ter o congresso técnico do campeonato de 1989. Hã. Eu falei: Arlindo, chegue lá e diga que você quer um campeonato de ponto corrido. Com certeza, muita gente falou assim: esse cara tá doido, um time pequeno, campeonato de ponto corrido. Eu quero que você Olha, cara, o Arlindo imaginava era... com essa sugestão aí. Porque o meu time era muito regular, cara. E eu perdi uma semifinal, um jogo, por exemplo, eu perdi 2 jogos por algumas falhas. E Hum. naquelas falhas eu entendi que eu precisava de 3 jogadores. Para 89 era um goleiro, que eu trouxe o Paulete, saudoso Paulete, né? Trouxe o Paulete, trouxe um pivô, infelizmente, O cara, eu não Paulete lembro o nome dele. jogava onde, hein, Arthur?
O Paulette ele jogou no Yamada. Como é que eu Hum. trouxe o Paulette para o AVEC? Quando terminou o campeonato, nos reunimos e eu falei para os meninos, eu falei para a turma lá, né? Que eu precisava de um goleiro, tá? E eu fui jogar bola lá no Imperial. Pelado eu fui jogar. Hum. E o Paulette estava jogando no time adversário. Aí enfiaram uma bola para mim, eu entrei, o cara saiu do gol, quase quebrou minha perna. Rapaz. Aí eu falei para ele, cara, devagar. Ele falou, não, é sério. Aí eu falo, tá bom, terminou o jogo, eu falei, esse cara que eu quero. E, E aí Arthur, convidei ele foi. você falou há pouco no Coronel Piedade, que aliás ele tem um episódio aqui, né, no Resgate Futsal Resenha, aliás Vi, bastante assisti. assistido, enfim. E ele dizia, olha, o jogador que me dá trabalho lá do time adversário, eu quero ele para cá, para mim. Ele diz isso. Foi mais ou menos assim que se atuou aí, né? Desculpe aí. Então, Plácio, eu até coloquei um copo d'água aqui do meu lado, porque Pode se eu ficar à falar muito eu posso vontade. beber, não tem problema, né? Claro, à vontade. Vou aproveitar e tomar aqui também, olha só. Deixa eu botar aqui também, Faça ó. isso. Faça isso que o papo é longo. É. Então, meu amigo, eu levei o Paulette, né? Então, essa jogada de ser um campeonato de pontos corridos, muita gente deve ter falado, pô, esse cara tá doido, né? O time dele é pequeno. Geralmente, time pequeno quer que quer, que classifique 6, classifique 4, para depois, né? Para ele poder ir no E bolo. aceitaram. E aceitaram. O que aconteceu? O AVEC foi campeão do primeiro turno na penúltima rodada, jogando ponto com bronze no SESI. E o AVEC foi campeão do segundo turno na penúltima rodada, jogando ponto com bronze, naquele tempo FICAP. Tá? Então, o AVEC foi campeão, direto, primeiro e segundo turno. Só que naquele ano mesmo, nós jogamos a Copa Mirante no Maranhão, e fomos campeões, né? E ganhamos um torneio que eu acho que era de aniversário da FEFUSCA, Hum. só naquele ano, né? Então, o trabalho no AVEC, cara, foi um trabalho muito bom, Acima de tudo, né? desafiador, né, Arthur? Muito, porque é assim, sabe qual é a vantagem de você trazer as pessoas que viveram a história? Hum. Né? Porque você tem aquele que conta a história, né, do que viu. Ele viu a capa, o AVEC foi campeão. Mas tem aquele que viveu a história, as dificuldades. Eu ia dar treino, Plácido, e as bolas ficavam comigo, né, porque nem sempre o Arthur, o Sérgio poderiam ir, e as bolas ficavam comigo. E na época, às vezes, eu ia de ônibus, eu saía, morava na 16 de novembro, ia para a Praça Amazonas, pegar o Pedreira Longos, descia na Pedro Miranda e andava até o Alegria. E às vezes estava chovendo, eu com um saco de bola na costa. Então, cara, é assim, às vezes você vê a capa. Quando a pessoa viveu, pode ter certeza, tá, que quando ele relata os fatos, vem a emoção, independente se é de frustração, de realização, de alegria, de tristeza, né? Você participou, quando eu falei ainda agora, de um momento de alegria do AVEC, que foi quando nós conquistamos o segundo turno e fomos campeões paraenses lá na FICAP, e fomos comemorar lá na Pedreira. E você me convidou, por Sentamos lá no acaso? barzinho. Hein? Hein? E você me convidou para essa Oi? festa, por acaso? Não, você foi com a gente, você fazia parte já, porque você sempre estava junto. Então, cara, é assim, os amigos sempre estavam juntos, né? Mas eu não gostei, E você Arthur. foi. Eu acho que você está enganado. Eu não gostava dessas marcas, cara. Eu acho que isso aí você está exagerando. Eu também acho. Desculpe se eu te comprometi, mas. E aí você estava lá, e aí você estava lá com a gente, né? Fazendo aquela É, resenha, né? Então, o AVEC foi importante, sabe, cara, para mim começar. É assim, eu falo assim, cara, de 88 para 89, eu falei assim, eu acho que eu tenho jeito para coisa, é. né? E aí, em 89, eu fiz um curso para treinador, né? E segui.
Plácido, era assim, era mais difícil, E Arthur, sem querer te né? interromper no teu raciocínio aí, qual era o time base do Avec? Bora escalar aqui para as pessoas rememorarem. Legal aí, bora ver. Paulete, Rei, Pulica, Irandi e Decão. Esse era o time base. Rapaz, esse time deu muito trabalho para muito time aí mais estruturado. Eu me lembro disso. Plácido, Plácido, a gente tinha jogada Qual era a ensaiada de principal? lateral Agora, naquela época. agora você pode falar. Pronto. Qual era a principal jogada do Avec? Bora ver. Aquela que era mortal. Não, é assim, não, deixa eu te explicar aqui. Plácido, eu acho o seguinte: quando você trabalha muito com jogada ensaiada, Ah. se você tiver um técnico, um adversário inteligente, você vai fazer só uma vez. É, ele vai te brecar na próxima. Você trabalha com movimentações, e essas movimentações elas vão lhe dar várias alternativas. Quem vai decidir aonde vai acabar, né, é o jogador, é o E momento, tá? É a situação, aonde vai ter espaço para então bora fazer, lá, onde não vai ter. deixa eu encaminhar legal essa tua resposta aí. Qual era a mais frequente que ocorria? Bora lá, essa movimentação. Não, eu tinha um pivô que, para mim, eu vi muitos pivôs jogar, mas para mim era o melhor de Belém, porque ele era inteligente, ele tinha o tempo da bola. Hum. Se eu colocasse o meu pivô para jogar de ala, ele Tá falando jogaria do Decão, né? no Decão. Se eu colocasse ele de fixo, ele jogaria. Hum. O Decão era um jogador completo, tá? E ele tinha o tempo de bola. Te lembra que eu te falei que eu vi o Avec jogando e falei para o Arlindo, se esse teu time treinar é campeão? Ali já houve Porque a sua percepção da coisa, né? eles tinham jogadas que eram feitas aleatórias, com essas Hum. movimentações. Por exemplo, o Rei ou metia no corredor, ou saía para o chute no corredor, ou quebrava para o meio, e o Decão tinha esse tempo para colocar para ele, esse passe muito bom. Do outro lado, o Irandi. O gol nosso, o segundo gol nosso contra o Combronze, do título, lá na FICAP, foi um lance que o Irandi meteu no Decão, no meio. O Irandi era canhoto. Isso. Meteu no Decão, né, no meio, saiu na ala e quebrou para o meio. Só que o Irandi chegou para chutar com a direita, só que ele chutou com a esquerda, ele chutou meio de lado, tu tá entendendo? Hum. Então, mas só que o Decão não colocou na ala, nem o Irandi seguiu na ala, porque eles tiveram a percepção que na ala não ia sair. Era o meio. Tá? Então, é assim, cara, a gente trabalha muito o físico e o técnico do jogador, mas o cognitivo é o mais importante, cara. Uhum. A diferença do craque, o grande diferencial dele é a cabeça, cara. A cabeça. Então, você tem jogador que lê o jogo, você tem jogador que tem o tempo de bola certo. Tá? Uma vez eu estava dando treino aqui no condomínio, quando eu cheguei de Tucuruí, eu passei a dar treino para os garotos aqui no condomínio. Foi até o que me incentivou a depois a gente vai conversar sobre isso, sobre o Independente, a colocar o Independente para esses garotos jogarem. E aí tinha um rapaz que treina nas máquinas. E ele é amigo dos meninos, e falando para os meninos depois do jogo, depois do treino, que ele até participou, falou assim: olha, o professor Arthur tem muita paciência, ele faz trabalho com vocês, que o pessoal faz na base de fundamento. O Plácido, trabalho de fundamento não é para a base. Trabalho de fundamento é para quem não tem fundamento, ou para melhorar o fundamento. Trabalho de fundamento não é para ser feito só na base. Trabalho de fundamento é para quem não tem fundamento ou precisa melhorar os fundamentos. Entendeu ou não? Entendi, É isso que eu claro, penso. claro. É isso que eu penso. E entre, como eu lhe falei, uma das maiores habilidades para mim, no jogador, uma das mais importantes, é o raciocínio. Ah, raciocínio é dom. Não, raciocínio a gente treina. Visão de jogo a gente treina. Percepção a gente treina. Quem falou que não?
Quem era a base do time do Paysandu naquela época? E qual foi a época que você chegou lá? Cara, eu preciso me lembrar o ano, eu sou meio ruim para ano. Eu passei 5 anos no Paysandu, tá? Foram 5 anos no Paysandu em duas passagens, Hum. tá certo? Foi mais ou menos 99, não, 80, foi mais ou menos 95, Hum. entre 95, foi mais ou menos 94 e Tá, as pessoas vão nos 99. ajudar nos comentários aqui. Atenção! Que ano Isso, que o o Arthur Ricardo passou no treinou comigo, né? Paysandu? O pessoal vai É, ajudar nos o Ricardo, o comentários aí. Ricardo, o Ricardo treinou comigo. Tá. Inclusive, vi a matéria dele, muito boa. O Ricardo é uma figuraça, O né? Fatrim. O Fatrim. Patrick. Tá. Então, o que Tá, acontece? então bora lá. Qual era a base do Paysandu, time do Paysandu naquela época? o Paysandu, na época, era o Leandro, o Marlon, né? Uhum. Os goleiros, né? Aí você tinha Mauro, você tinha André, você tinha AD, você tinha Decão, tá? Era um outro time muito inteligente. O que foi que esse time ganhou, Arthur? Eu vou te falar o que esse time deixou de ganhar. Hum. Porque nós fomos vice-campeões paraense, nós ganhamos uma Copa Liberal, né? Mas aí eu te falei que eu tenho muita história com o CLPM, eu vou te contar uma. Uma que o CLPM foi campeão sentado na arquibancada, cara. É, pessoal Naquele, relatou essa também por aqui já. é, naquele ano, o Paysandu jogou 4 vezes com o CLPM. Ganhou as 4. Uma de 7-1. O que aconteceu? O Paysandu foi líder. É aquele negócio, você é líder na classificação e tem o quadrangular. E teve o quadrangular final. Nós jogamos contra a UFRA. E sabe aquele dia que a bola não entra? Não Ah. entra, não entra, não entra, não entra. E o jogo terminou 3-3. Tá? Tudo bem. Próximo jogo, CLPM. Ganhamos o CLPM. O CLPM ganhou a UFRA e ganhou o Remo, que era o outro participante do quadrangular. Último jogo, Paysandu e Remo, 11 horas da manhã, na FICAP, lotada, sendo transmitido ao vivo pela Cultura. Lotada a quadra. O Sérgio falou para mim, quem ganhasse o jogo era campeão. Se desse empate, o CLPM. O Sérgio, saudoso Sérgio, Ricardo, falou assim para mim, Arthur, o Sérgio tinha um negócio com o CLPM. Se tiver empate, faltando 1 minuto, eu faço um gol contra. Não existe, né? Em repara, né? É difícil imaginar, né? Eu falei, Sérgio, não vai dar empate. Vamos pro jogo. E aí, cara, jogo 1-1, 2-2, 3-2, 4-4. Tiro livre, Sandu, o AD me mete a bola na trave. O AD de 10 fazia 9. A bola na trave. Termina o jogo 4-4. Nós fomos vice, que a nossa campanha era melhor que a do Remo. E o CLPM foi o campeão sentado na arquibancada. E perdeu 4 vezes para o Paysandu. É. Te lembra do negócio do vamos fazer ponto corrido? Eu sei, lembro. Você Porque a gente falou ainda há pouco. Porque quando você tem time bom, regular, certo? É assim, foi um grande time, aquele time do Paysandu. Poderia ter sido campeão paraense. Certo? Na época do Paysandu era assim, cara. Eu tinha o AD. O AD, tecnicamente, era muito bom, cara.
O AD foi goleiro, depois foi ala, e em outros times eu coloquei ele no Paysandu como fixo, na época central. Atenção, Arthur, atenção, pessoal, que nós temos um episódio com o AD aqui, tá? É só procurar aqui no canal que tem um episódio com ele aí. Isso. Grande pessoa, grande jogador. Hoje um professor Então, de matemática, né? Isso. O AD, eu precisava de um cara para armar. E o AD era esse homem, porque para mim, fixo, central, é o cara que tem que saber jogar. Só que o AD, como eu estou te falando, tecnicamente era muito bom, mas na marcação não era o forte do AD, tu tá entendendo? Sei. O que é que eu fiz para poder encarar o CLPM, né, e outros times? Eu criei o que hoje todo mundo usa, que chama-se losango. Ah, é? Por que eu criei? Porque eu, com Decão, André e Mauro, eu protegia o AD. Como é que funcionava? Conta aí. É o losango de hoje, né? Como funciona. É o losango de hoje, eu fazia naquela época. Só que eu não chamava de losango, mas era o losango, que eu criei para essa bola não Agora ficar sim, entrando. quando eu te digo assim, diz como é que funcionava, porque tem muita gente que vai assistir e meio que não manja do negócio. Então você queria que você fosse um pouco mais didático. Como é que funciona? Eu usava para proteger o AD, tá? Essa bola não ficar entrando toda hora lá no pivô, tá? Então, eu sempre trabalhava com os meus 3 jogadores, né? Fazendo o trabalho de diagonal, né? Sempre tendo um balanço para essa bola não ficar entrando, né? Eu usava um pouco diferente do que usa hoje, porque eu baixava um pouco mais o meu pivô, né? O meu frente na época. Por quê? Porque a quadra era menor também, né? Tá? Você tem que pensar no futsal assim. Eu acho que o futsal, naquela época, ele era mais tático. Porque não era fácil você criar jogada em 24x12. 24x12 hoje é mais ou menos na metade das quadras que a gente joga, dependendo da quadra, né? Então, é assim, para mim era muito tático, principalmente na hora que você tinha que criar. E marcar, se você fosse inteligente, facilitava muito, né? Tá? Porque as pessoas pensam assim, Plácio, é assim, eu penso assim, você com a bola, você é proativo. Você sem ela, você é reativo. Pensa mais ou menos no handebol, tá? Você baixa, rouba, proativo. Reativo, né? Quando você está com a bola, você é proativo, você cria. Então, isso tem que funcionar. O futsal é equilíbrio, tá? Futsal é equilíbrio. Eu não posso pensar só em atacar, nem só em defender. Quando você fala assim, tem que tirar o espaço, aí o cara vai pegar lá em cima para tirar o espaço. Se eu pegar lá em cima, eu tenho que ter jogador preparado para fazer isso. Eu tenho que ter uma boa marcação individual. Eu tenho que ter um bom senso de cobertura. Eu tenho que ter tempo de bola. Eu não posso ter jogador que dá bote errado. O bote errado é 1-2, já era. Porque quando eu pego lá como em o cima, pessoal fala muito hoje, né, Arthur? Quebrando uma linha, já foi o esquema embora. Já foi. Então, quando eu pego lá em cima, tá? Eu penso ao contrário, eu não tiro espaço, eu dou espaço. Eu dou espaço imenso na minha costa para o cara trabalhar. Um espaço imenso. Vamos colocar uma jogada simples. Se for pegar em cima, eu tiver um bom pivô, e esse pivô aparecer, e o goleiro meter a bola nele certo, e ele segurar essa bola, meu amigo, para você acompanhar de costa quem está vindo de frente, isso é uma jogada simples. Tá? Então, é assim, eu acho que quando eu baixo a marcação, eu tiro espaço. Um time habilidoso trabalhar, ele vai ter pouco espaço um time habilidoso para trabalhar ali. E eu vou ter muito espaço para atacar na costa dele.
É uma questão de visão, né? Isso, é uma questão de visão, realmente. Então, cada um tem, porque a pessoa fala, não, bora tirar o espaço, pega lá em cima. Mas se não tiver jogador para fazer aquilo, meu filho, É. já era, né? E Dois, Arthur, uma bola na costa, já deixa era. eu aproveitar esse momento da resenha aqui para te perguntar o seguinte. Você é um cara que pensava, pensa muito futsal, gosta de. Já deu para perceber que você é um estudioso do futsal. Foi e continua sendo. Quem foi um técnico que você encarou, lógico, como adversário, que você admirava pelo trabalho que ele desenvolvia, que você conseguia ali pensar, não, eu vou encarar esse cidadão num jogo amanhã, vamos colocar assim, e que você realmente se desdobrava para enfrentar, porque você achava que era um cara muito inteligente? Cara, nós tivemos grandes técnicos em Belém, cara. Muito, né? Beto Ceará, um excelente treinador. Marquinhos, excelente treinador. Tinha o César. Nós tivemos um rapaz, cara, infelizmente, eu não estou lembrando o nome dele. Eu me lembro que ele era pequenino, branquinho, que foi treinador do Com Bronze. O Queria Samuel, me lembrar o nome dele. Samuel. Muito bom aquele menino. Você notava que ele era um cara inteligente, que ele estudava, né? Nós não tínhamos, Plácido, o que tem hoje, né? Ser técnico naquela época, você tinha que ser criativo, tá? Você tinha, como você falou, estudar, né? Mas não é. Primeiro, é assim, você não tinha internet para copiar. Hoje é um copia e cola doido, né? você tinha que se desdobrar para buscar conhecimentos novos. Ou criar coisas novas. É. O meu losango naquela época, eu criei uma alternativa, eu fiquei em casa pensando e criei aquilo para fazer uma coisa que eu precisava fazer, para minimizar uma deficiência que eu tinha, uma possível deficiência, tá? Olha, vou te contar outra história de Pai Sandu. Eu gosto de Conte, história, né? Eu conte, gosto de é história. bom. A galera gosta. Eu nunca tinha trabalhado com feminino, cara, tá? Hum. Nunca. E na época que eu estava no Paysandu, te lembra do Alberto Seric? Não, lembro, sim, O lógico. Alberto, que era da Yamada, Sim, sim, ele, sim, sim. ele, era, ele era diretor do feminino. E aí ele falou assim, Arthur, não quer treinar o feminino? Eu falei, como é que o feminino treina? Aí falou e tal. Falei, ok, Alberto, eu vou fazer isso. Quando eu fui treinar o feminino, aí vem aquele negócio, né? Eu fui treinar o feminino com a visão que eu tinha de treinar o masculino adulto. Trabalho. Não é pelada. E as meninas estão acostumadas a colocar a bola lá no meio e vão para cima, né? Aí eu comecei a fazer trabalho técnico, fazer trabalho tático e vai. Aí passou uma semana, terminou o treino, eu vi algumas chateadas, eu falei, sentem aqui. Aí sentaram, né? Não vou dizer nome também. Sentaram. E aí, tinha mais líder, umas cabeças, né? Ah, E falaram assim, olha, assim como tá, não dá, sabe? A gente precisa jogar mais bola, não sei o quê, e tal. Eu falei, vamos lá, quem está insatisfeito? Aí, uma levantou a mão, a primeira cabeça, a segunda levantou e umas três seguiram. Falei, ok. Tá vendo aquele portão ali? Por favor, eu quero pessoas aqui satisfeitas, dispostas a aprender. Nós temos um objetivo. E vai ficar aqui quem me ajudar a chegar nesse objetivo. O Alberto não me chamou para cá para continuar como estava. E aí elas saíram. Quando elas saíram, lá vem de lá Alberto e Pedro Paulo. Lembra do Pedro Paulo? lembro. Aí chegaram comigo, Arthur, foram embora, melhor jogadores, tu mandou embora. Eu falei, deixa comigo, eu me responsabilizo. 2 semanas depois, tinha um torneio lá no Imperial.
Torneio Joaquim Neves, que foi feito em homenagem, na época, ao Joaquim Neves. Te lembra do Espada? O presidente do Espada, o responsável pelo Espada feminino era o Edson Arifonte. E ele trazia as jogadoras da seleção, não sei de onde, nunca perdeu nada. Eu cheguei com as meninas que ficaram e falei assim: vocês conhecem quem joga bola lá no colégio, lá na rua? Aí trouxeram as meninas lá e fomos 3 semanas treinando do mesmo jeito. Tático, tático, tático. Marcação losango, tático, tático, tático. Marcação losango. Eu não tinha como pegar ninguém lá em cima. Não tinha habilidade para sair construindo muita coisa. E marcação, 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 marcação. Passe, passe, passe. Porque se tu não errar o passe, tu já tem alguma maneira de sair ali de trás, né? Já é uma E aí garantia, né, meu irmão? vai. Tiver com a bola, já é Aí uma vai, garantia. vai. Se o Edson Ari ver esse vídeo, ele vai lembrar disso. Aí, fomos para o torneio. Resumindo, Paysandu foi campeão de um torneio que nunca o Espada perdeu aqui em Belém. Paysandu foi campeão. Se numa sexta-feira, segunda, ia ter treino. Eu cheguei lá segunda, estavam todas as meninas que foram embora lá na porta. Opa! Pedindo para voltar. Aí, é assim, assim, assado. Vamos, vamos, então bora, volta. O Edson, o que é que o Edson fez? O Edson pega, convence o Pedro Paulo e o Alberto a fazer um amistoso lá na escola técnica, cara. Para quê? Para dar uma surra no Paysandu, né? Não era para ganhar. Ei, a televisão foi para passar o jogo. Eu falo, cara, como vocês aceitam isso, cara? Não, nós já aceitamos, é bom para divulgar. Eu falo, cara. Aí treinamos. Vou te dizer o que aconteceu. Chegamos lá na quadra da escola técnica, era uma quadra, uma boa dimensão, né? Espada, 1-0. Espada, 2-0. Espada, 3-0. Acabou o primeiro tempo. Segundo tempo, Paysandu 3-1. Paysandu 3-2. Paysandu 3-3. Acabou o jogo. Depois desse Edson ficou, cara. Eu imagino. Tá entendendo como funcionam as coisas? É. Sabe, são coisas assim que a gente lembra, cara. Vai lembrando, são tantas Né? histórias. E Arthur, deixa eu puxar aqui um momento assim que eu acho que é interessante também, porque a galera gosta de muitas histórias. Você falou ainda há pouco em gestão de grupo, gestão de pessoas, sempre procurou ser correto, justo com os teus jogadores, nessa questão da titularidade, enfim. Você chegou a ter problemas sérios com algum jogador? Eu sei de uma história, por exemplo, que teve um jogador que quando ele estava falando mal de você, você chega na hora. Olha o Arthur, não sei o quê e tal. Como é que foi essa história aí? O Plácio, não sei nem. Porque são coisas, Plácio, e você não absorve, cara. É. Se você for absorver isso, né? Se você for. Independe se você é treinador ou você é líder em qualquer lugar. Entenda o seguinte: se você quer ser um líder, você vai estar na vitrine, velho. E na vitrine, vão jogar pedra, vão elogiar, vão dizer que é bom, que é ruim. E como era que você buscava resolver isso aí? Não, cara, quem me conhece, Plácio, o meu papo é muito transparente, sabe, Plácio? Eu sou um cara muito de papo olho no olho, certo? Se alguém lhe disser que eu falei alguma coisa sua, tá? Que você não sabe, porque eu não falei para você, porque eu não tive tempo, não tive oportunidade. Tu sabe o que é amigo, Plácio? Amigo é o seguinte, cara. Eu te avisei. Amigo não é, eu sabia.
Isso não é amigo. Saquei. Entendeu? Então, o jogador ou os colaboradores que eu tive na vida, eles sabiam tudo o que eu pensava, ou por eu falar, ou por eu demonstrar. Eu vou te dar uma ideia. Diga. Se eu chegar com um jogador durante um treino, para te entender, e cobrar ele muito sobre marcação, porque eu sou muito. Eu cobro muito. Porque eu acho o seguinte: marcação não é o posicionamento. Mas não independe se é linha alta, linha baixa, se é losango, se é quadrado. É atitude. Porque para marcar tem que querer marcar, cara. Porque todo mundo quer jogar com a bola no pé. Eu conheci grandes jogadores com a bola no pé que sem ela. E o Cruyff, uma vez eu vi isso. Você quer conhecer o craque? Preste atenção nos 85 minutos que ele está sem a bola no pé. Você está falando do Johan Cruyff, que é o holandês saudoso, grande craque do futebol. Isso. Você tem que prestar atenção o que ele faz sem a bola no pé. O quanto ele é importante para a equipe, o quanto ele pensa. Tu está entendendo? Estou entendendo. Então, por exemplo, se eu chegar com um jogador e cobrar ele todo o treino, atitude dele, disposição dele para marcar, ou atenção dele para marcar, tu pode ter certeza, só se esse cara não pensar, né? Mas tu pode ter certeza que se eu for jogar contra um time que eu preciso muito de marcação, eu não vou usar ele. Deu para entender. Cheguei à conclusão aqui. Arthur, agora se enquadra naquele burburinho de beira de quadra ali e tal. Vou falar um linguajar bem popular mesmo. Tiveste porrada com alguém durante jogos assim? Graças a Deus, porrada com ninguém. Tá? Não, quando eu falo porrada, não é ir para vias de fato. É ter desentendimento mesmo. Não, tá falando jogador? Não, a beira de quadra, com técnico, jogador, com árbitro. Árbitro, treinador. Eu fui jogar um dia desse um copão. Eu não sou muito de ir para copão, tá? Às vezes eu tenho convite e não vou. Tá? Mas eu fui para um copão. Quando eu cheguei lá, o meu time era um time muito limitado. 80% do time é o pessoal da cidade, sabe? E nós enfrentamos um time que era uma seleção, tá? Como forma nos copões, né? E aí, durante o jogo, um treinador, ele começou a querer apitar o jogo. Aí eu perdi a paciência com ele. Falei, meu filho, vai querer apitar o jogo? O time já é mais forte, ainda quer apitar o jogo? Tem coisa assim, sabe? Que não dá, né, velho? O cara tem o melhor time, aí ele acha, porque ele vive nisso, porque o time dele tem dinheiro, não sei o quê, que ele pode chegar e mandar no árbitro, só que do outro lado tem alguém que não vai permitir isso, sou eu. É verdade, tem que dar um grito também. E Arthur, mas essa é uma história de agora. E daquela época? Conta uma boa aí que você teve, assim, um atrito com alguém. Conta aí. Olha, eu perdi paciência com alguns árbitros, cara. E pode ter certeza, assim, eu acho que é momento de jogo, né, Plácido? Eu acho que não deveria. Eu acho que um cara até que eu gostava, sabe? Eu me dava bem com ele, mas um dos caras que eu perdi mesmo a paciência com ele foi com o Tito. Valdemar Tito Melo. Tito. Gente boa demais, um ótimo árbitro. Mas naquele dia foi um jogo lá na UEPA, né? Santa Cruz e Tuna. Você estava pela Tuna? O jogo foi 4. Eu estava no Santa Cruz. Santa Cruz. O jogo foi 4-4. Tem uma história do Santa Cruz envolvendo Piedade. Eu vou te contar. Conta aí. Meu amigo não Piedade. Deixa para depois, não. Conta aí. Atenção, Coronel Piedade, mais uma história sua. Mais uma história sua que o Arthur vai contar. Cara, o Piedade, para mim, ele foi um cara que elevou, sabe, o futsal de patamar.
quando ele falou assim, eu vou criar a federação, tá? É um cara que eu sei que ele é apaixonado por futsal. E eu tive a oportunidade de uma vez trabalhar com Piedade, como treinador do CLPM. Foi, se eu não me engano, foi o Orlando, que tinha saído do CLPM. O Odenir, lembra do Odenir Tavares? Sim, lembro dessa galera toda aí. Ele era presidente de Santa Cruz. Hum. E ele me ligou querendo fazer uma reunião comigo lá no Santa Cruz, ali na Pedreira, na sede, um sábado de manhã. Aí eu peguei e fui e o Odenir me convidou para ser treinador do Santa Cruz, né? Eu falei para ele como eu queria trabalhar e ele topou, tá? E eu falei, tá fechado. Tava eu, ele, parte da diretoria lá e alguns jogadores. Cara, aí eu tava sem carro, o Odenir foi me... Não, o Odenir foi me buscar em casa. Ele falou, vou te buscar na tua casa. Eu falei, tudo bem, eu acho que ele pensava que eu não ia, né? Eu falei, tá bem, vai lá. Ele foi me buscar. E ele foi me deixar. No meu pátio, assim, a gente entrou no pátio, tinha uma janela grande com grade e bem perto da janela um telefone fixo. Naquela época não existia celular, né? Cara, quando eu estou lá conversando com o Denis, já o que a gente vai fazer, o que vai deixar de fazer, como vai ser a apresentação, não sei o quê e tal, toco o telefone. Quando eu pego o telefone, era o Coronel Piedade. O que é que ele queria? O Odenir assim, o Odenir na minha frente. Arthur! Falo, diga, meu amigo. E aí, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Meu amigo, eu quero que você vá para o seu PM. Eu falei, Piedade, acabei de fechar com o Odenir. Eu vou para Santa Cruz. Mas para Santa Cruz, quer comparar a estrutura e tal, sabe como é o Piedade, né? É. Falei, não, Piedade, eu vou para Santa Cruz. Né? E ainda vou te falar mais, o Odenir está aqui na minha frente. E aí, cara, eu fui para Santa Cruz, mas eu me lembro que ele me falou uma coisa. Ele falou, Arthur, no Santa Cruz tu não vai ganhar nada, não sei o quê. Eu falo, não, eu vou para Santa Cruz. Morreu o assunto. Sabe o que aconteceu? Eu decidi com o CLPM, pelo Santa Cruz, 2 títulos. E até hoje tem um jogo, um lance que não sai da minha cabeça. Qual cara. é? Pode passar anos. Aquele... Cara, faltavam 8 segundos para acabar o jogo. Escanteio para o CLPM e a gente ganhando o CLPM de 4-3. Se ganhasse, era campeão. Aconteceu tudo ao contrário. O Buraco, que nunca bateu escanteio, Alexandre ele Buraco, correu, saudoso. pegou a bola. Alexandre Buraco. Ele correu, foi bater o escanteio. Olha só. O Marcos Periquito ficou paralelo à linha lateral do lado do escanteio, né? Um pouco na frente da quadra. O Jales ficou desse lado aqui. Eu acho que foi o Taunay que ficou pelo meio. O Buraco me bate o escanteio para o Marcos Periquito. Olha. Depois eu fui saber, conversando com ele, que ele era míope. Ele falou, Arthur, eu não vi a bola direito. Ei. O Marco foi chutar a bola e pegou totalmente errada no pé dele, que ela foi para o outro lado da quadra e caiu no pé do Jales. Sozinho. Todo mundo. O que é que fez? Faltando 8 segundos. Correu para fechar o chute do Jales, pô. Só que aí, sabe do jogador inteligente? Ele não chutou. Porque se ele chuta, ia bater em alguém. O Paulo Roberto, goleiro na época, estava muito bem no jogo. Da distância, dificilmente ele ia fazer. Cara, ele me acha um passe na entrada da área, cara.
E eu acho que era o tal Ney, eu tenho uma dúvida se era o tal Ney ou não, mas eu acho que era e o cara foi, esticou toda a perna, o Paulo Roberto saindo, ele tocou na bola, a bola entrou. 4-4. Eita. Só que aí tinha um negócio. Hum. Eu tinha um fixo. Que para mim era um dos melhores marcadores que a gente tinha na época em Belém, é o Anderson Conceição. Anderson Cavalo. Isso. Grande pessoa também, gosto muito dele. E aí, o Tem um Anderson. episódio com ele aqui, viu? Tem um episódio com ele no canal também. Isso. E o Anderson levou o terceiro amarelo. E como forçou o segundo jogo, o Anderson não jogou. Aliás, eu perdi 3 jogadores para esse outro jogo. Aí vem, sabe outra história bacana? Eu vou te Isso. contar. Eu te falei que eu era propagandista, certo? Então, Se não falou, tá falando na minha, agora. eu era propagandista. Então, por que eu conseguia conciliar? Porque os treinos eram à noite, os jogos eram à noite, e eu trabalhava até 6h30, 7 horas, depois ia para o treino. E aí eu viajei para uma reunião na semana que ia ter o outro jogo, que seria a próxima. Viajei, tal, como eu te falei, não existia celular, mas tentava me comunicar com alguém para saber se estava tudo bem. Quando eu voltei na sexta-feira, reuni com o Deni, o pessoal, e aí, tudo bem? Treinaram? Treinão, tá tudo pronto para amanhã. Cara, aí fomos pro jogo. Tem o Anderson e mais uns 2, eu não me lembro quem era. Nós perdemos 3 jogadores. Aí, cara, comecei com AD de fixo. E aí, cara, quando tu não tem banco, jogar com COPM, ou tu não tem banco, jogar com a SMAC hoje, é um negócio meio complicado, né? Difícil. E aí foi 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Aí o time morreu. E eu coloquei meu outro fixo. Aí entrou um bom jogador. Eu vi que ele não dava no dia dele. Né? Aí fizeram 5-4, eu pedi um tempo. Cara, chamei. E fui conversar com o filho. Quando ele falou, eu vi que ele não dormiu. Tu tá entendendo? Eu Ah. falo, meu Deus do céu. Aí, resumindo, perdemos o jogo 7-4. E... Então, cara, é assim. O seu PM ganhou muito, né? Como o próprio Piedade falou. Mas eu dei muito trabalho para o seu PM. Desce muito trabalho. Olha aí, Coronel Piedade, o Com o grande Arthur Paysandu, com Mendes. Santa Cruz, sabe? Com o Paysandu, com Santa Cruz. Seja lá onde eu estivesse, eu tinha que dar É. trabalho para alguém, né? Arthur, Então, cara, por que tu ficastes 15 anos distante do futsal? porque assim, cara, eu era propagandista e dava para conciliar. Só que eu fui promovido. Em 2003, eu fui promovido a gerente. E eu assumi a gerência do norte todo e depois até vim assumir uma parte do Nordeste, que é até o Ceará. Então, eu passava a viajar toda semana. Por exemplo, o último trabalho que eu fiz, assim, foi o Ananindeua, do Hum, Chuva, hum. finado Chuva, saudoso Chuva. O Chuva me convidou para ir para o Ananindeua, ajudar ele. A gente treinava aqui no Mato Celeste, na Marambaia, o Amintas cedia, né? O Chuva era até professor lá. E nós começamos esse trabalho no Ananindeua, cara. E foi um trabalho que foi rendendo. Foi rendendo, foi rendendo, foi rendendo. Porque existe uma diferença hoje, tá, Plácido? De você fazer trabalho e trabalho. A competição era longa. Você tinha um ano, começava em março e ia até novembro, para você desenvolver um trabalho. Hoje não, hoje as competições são curtas. 2 meses.
tu começa e termina. Então, hoje facilita quem tem dinheiro a montar um time com jogadores da primeira prateleira, e a tendência é que esses times vão brigar pelo título. Nas duas últimas competições que nós tivemos, os campeões foram 2 times do interior esse ano, né? Tá? Isso. Com jogadores de primeira prateleira que contrataram. O trabalho ele precisa desenvolver, né? Por exemplo, no Independente hoje, Tá, aí que a eu gente não vai tenho esse entrar. tempo. Aí que a gente vai entrar. Como é que é o seu trabalho hoje no futsal? É assim, eu comecei o trabalho no Independente Quando? por causa dos garotos do condomínio. Eu treinava eles aqui como Quando arte foi o início? futsal. Foi. Tem 4 anos que eu estou aqui, Ah, né? Não, tem 5 anos que eu estou aqui. Então foi em 2001 para 2002 que eu comecei o trabalho aqui com os meninos. Que eu vim de Tucuruí. Tucuruí eu já mexia com futsal. Eu tinha o arte futsal lá. você passou uma Cheguei a treinar a temporada seleção em Tucuruí, não é isso? 2 anos e meio durante a Tá, pandemia. tá bom. E lá eu coloquei o arte futsal e cheguei a treinar a seleção de Tucuruí. Passei um tempo no El Shaddai, que joga o paraense lá na região, e resolvi voltar para Belém. Quando eu cheguei, eu vi os meninos jogando bola aqui no condomínio, conversei com eles e resolvemos. Meninos que eu falo já são assim, adolescentes, 17, 18 anos, 19 anos. Conversei com eles para a gente treinar. Eles gostaram da ideia e começaram a treinar. Aí coloquei o time na liga, né? E depois da liga, eu falo assim, cara, eu vou pôr os meninos para jogar o paraense. Vou arrumar um time, né? Porque o arte futsal não é federado. Eu falo, eu vou arrumar um time para poder pôr os meninos para jogar. E na época, o Davi me indicou o Independente. E aí eu conversei com o Bastos, né? O Bastos Júnior, o filho do delegado Bastos, né? E aí conversei com ele e ele cedeu para mim, para a gente colocar os meninos aqui. Aí começamos o trabalho. Mesmo no primeiro ano, com 80% da turma do condomínio, nós ainda ganhamos do Chelsea e ganhamos do Corinthians, que tinha acabado de ser campeão da Copa Bené Aguiar. E aí o Akira, que estava comigo, que está até hoje comigo, o goleiro, falou assim, pessoal, vamos continuar. O Daniel também. Falei, vamos. Aí fomos continuando, né? Então, fazendo um trabalho muito bom até hoje. Por exemplo, Campeonato Paraense do ano passado. Os pontos que nós conquistamos era uma chave muito difícil. Com o COPM, Paysandu, Remo, Tuna, né? Nós conseguimos fazer 8 pontos que, nas minhas contas, classificava. O último jogo nosso, nós ganhamos o Paysandu de 5-1. Só que aí tem a quadra e tem fora da quadra. Tá? Não adianta falar sobre o assunto. E ficamos fora. Agora, esse ano, começamos no Amintas. Né? Nosso primeiro jogo, ganhamos o Remo. Né? De 2-1, depois fizemos um bom jogo contra o Malve, que é um ótimo time, eu gosto muito do time do Malve, um time pegador, sabe? Os caras são entrosados, porque jogam junto há muito tempo, os 2 irmãos. E depois, para o último jogo, contra o Obras, eu fui para a quadra sem 6 jogadores, por motivo de trabalho, suspensão, uma série de coisas. E ficamos fora, tudo bem. Não viemos para o Bené Aguiar. Por quê? Por falta de verba. Tá? O Independente, a gente sobrevive de parceria, de colaboradores, e tu sabe o seguinte, às vezes uma pessoa pode, às vezes a pessoa não pode ajudar. Então, durante o Bené Guerra, nós resolvemos dar um tempo. E agora estamos pensando em voltar, né? Vou até fazer uma seletiva. Quando é? Independente no dia 1º. Dia 1º de julho. Tá? Porque é assim, quando você tem um trabalho frequente, um ano, você passa um ano com esse grupo. Quando você não tem, cada intervalo, você vai perdendo jogador. É isso. Ou você perde para outro time,
ou você perde porque o cara não quer mais, saiu e tal. Eu sei. Então, cada competição, quando o Independente entra, eu tenho mais ou menos que renovar 50% do plantel. Tu tá entendendo? Ah, E compreendo, aí, sim. cara, eu dou oportunidade. Eu dou oportunidade, tá? Para quem eu vejo, primeiro, que tem um potencial a desenvolver. E segundo, que tenha comprometimento com isso. Tem que ter uma, Porque, como eu te falei tem ainda que ter uma agora, linha de trabalho, né? sim. E aí, cara, eu não tenho nenhuma preocupação em colocar qualquer jogador em quadra, não. Eu assumo o pepino e vamos embora, Isso. tá? E Arthur, é o Se eu seguinte, resolvi que eu vou é o fazer. seguinte, a gente, desculpa te interromper, a gente poderia ficar muito mais tempo conversando aqui, mas justamente a questão do tempo, ela nos priva, ele nos priva, né? A questão do tempo nos priva de fazer isso. Então a gente pode deixar para um outro episódio aí contar muito mais histórias que eu sei que você tem, mas algumas você contou aqui com essa sua brilhante participação. Para a gente ir caminhando para o encerramento, eu quero que você agora, porque é uma coisa que a gente faz com todos os convidados, tá? Eu quero que você forme a sua seleção de todos os tempos do futsal, da sua convivência no futsal. Primeiro um 5 e depois mais um 5 aí, que é um time que, vamos dizer que os dois iriam se enfrentar, viriam a se enfrentar. Bora lá. A partir de agora, a seleção de Arthur Mendes. Cara, é assim, nós tivemos, o Plástico, nós tivemos muitos bons jogadores, cara. Eu posso te citar aqui, eu acho que eu vou passar mais tempo do que a gente está conversando falando do nome, né? Não, mas aí é o Sandro Alex, seguinte, você tem que eleger uma sim, seleção, pô. mas eu vou te dar a minha seleção. Eu vou te dar a minha seleção, tá? Pela maneira que por exemplo, vamos supor que eu vá montar um plantel e eu queira ter 2 quintetos, Bora lá. contando com os goleiros, né? Mas 2 quintetos. é justamente isso que eu lhe propus, formar um 5 depois mais um 5. Bora lá. Então vamos lá. Eu tenho os 2 goleiros meus que eu teria, Ah, tá? Seria o Paulette, tá? tá. E eu faço questão de formar uma seleção daquele tempo, Isso, é tá? isso aí. Paulette, para mim, foi um dos melhores goleiros ali, Ah, embaixo da trave. Paulette era um excelente goleiro. E tivemos o Alex na Tuna, o Alex. Tá, bora lá. outro excelente goleiro. Aí, cara, por exemplo, ala. Hum, Ala, o ala direito, eu acho que é uma posição muito difícil, porque você teria Ronaldo, né? Você teria André, que jogou comigo, né? Um jogador muito inteligente, um jogador, sabe, que fazia a diferença para o meu esquema. Estou te falando do meu esquema de jogo, meus jogadores para jogar. Fixo, eu sempre gostei de ter um marcador e um criativo, tá? hum. Você teve o Alan, um excelente fixo. Alain Boulet. Isso. Você teve o Anderson, um excelente marcador. Você teve o Beto Ivo, um excelente marcador. Você teve o AD, um excelente articulador. Aí tu vai para a ala esquerda, né? Eu colocaria nessa posição, para mim, o Dedé, tá? E colocaria o Irandir, né? E para pivô eu colocaria o Decão, tá? O Agamenon, e aí eu não tenho como deixar fora o buraco, cara. Esses É, três eu tenho que brigar muito para achar uma vaga aí. São estilos diferentes, claro. tá? São estilos diferentes. O Agamenon, ou vamos colocar o contrário, o Gigante me lembra muito hoje o Agamenon, Hum, tá? Aquele você bate nele e cai. Vou é, te contar só essa para a gente acabar do Agamenon. conte. Eu fui treinar um time chamado Machado em Abaeté, né? E aí eu tinha me deram eu tinha um fixo lá, que já era do time, que cheguei lá, estava montado o plantel, forte, jogador de campo. Aí o jogo contra a Tuna,
E o Agamenon estava na Tuna. Jogo 5-5. E eu avisei, desde o treino anterior, na véspera, até o dia do jogo, não encosta no Agamenon, ele vai virar. E ele era forte, então ele achava que o Agamenon não virava. Jogo 5-5, estava para acabar. Mete uma bola no Agamenon, o Agamenon segura, esse cara corre, bate no Agamenon, cai no chão de bunda e o Agamenon vira e faz o gol. O problema é que às vezes o jogador tem que ouvir. É aquilo que você falou anteriormente, eu Parece que ele avisei. bateu num poste. Sabe como É? é? Parece que ele bateu num poste. Hein, Arthur? É aquilo que você falou anteriormente, eu avisei, eu fui amigo. Isso. Você tá entendendo? Parece que ele bateu no poste. Então, cara, olha, a gente está falando de seleção, cara, é complicado, é Gilberto, sabe? Você não pode esquecer um Gilberto, sabe? Não dá para esquecer um Gilberto para você formar uma seleção. Vamos formar um plantel com 20, É melhor, é 22, melhor. talvez a gente. Tu vai entender ou não? Era muito jogador bom, cara. Sabe por quê? Porque os times preparavam. SESI revelou muito jogador, o Lodo. Outro excelente treinador, que até esqueci naquela hora de citar. José Pio. Lembra do José Pio que apareceu? Aí veio com Jabá, Paulinho, Rui, Muito boa Fernandinho. lembrança, gostei da lembrança. Tu tá entendendo? Então, é assim, cara, tinha muito jogador bom, você tirar 4, 5, Gledson, e não sei, não adianta. Chico, jogou comigo várias vezes. É difícil você formar 2 quartetos, tá entendendo? Tu vai ter que, né, pensar muito. É melhor a gente formar um plantel com uns 30. Vamos formar uma seleção com um plantel de uns 30 para a gente poder trabalhar. Mas, cara, aí tu fala assim, porra, mas é difícil trabalhar com tanto craque. Não, tanto craque, se for humilde, comprometido, ele não te dá dor de cabeça, ele te dá solução, velho. É verdade. O Arthur, problema é o ruim vaidoso. é verdade. Arthur, quero te agradecer, cara, pela tua presença. A gente pode marcar um outro episódio aqui para continuar com as histórias, tá bom, meu irmão? Vamos marcar, meu amigo, quando você quiser, tá? É muito bom falar com você, tá? E deixar um abraço, né? Para você e para as pessoas que vão nos assistir, né? Como você falou, muitos gostam, muitos não gostam, mas todos lembram da história. Porque é importante porque tem aquele que conta a história porque viu o que aconteceu, e tem aquele que é importante quem participou dela, porque junto com o relato vem a emoção, ou de realização, ou de decepção, de alegria, ou de tristeza, não sei. Mas você sente que o que a pessoa está contando trouxe para ela alguma coisa. Eu queria te mostrar uma coisa, tá? E Pode. eu vou fazer um comentário, só isso para a gente finalizar. Essa medalha, cara, foi a medalha que eu recebi em 1989, quando fui eleito o melhor treinador, tá? Na época, quando o AVEC foi campeão. Se tu prestar atenção, na época ela era brilhosa, bonita, né? Agora está enferrujada. Pronto, Tá? Como beleza. acontece com todo troféu, né? Uhum. Mas, cara, é assim, o importante não é ela, é a história que tem atrás dela. Sabe? A realização de poder ter feito um bom trabalho. É a realização de trazer o AVEC, um time de rua, para ele fazer parte da história dos campeões paraenses. Isso é a realização. Tá? As lutas, as dificuldades, né? As alegrias, as tristezas. Vale muito mais do que essa medalha, cara. Pode ter certeza disso. Ela está guardada até hoje, né? E nunca vou me desfazer dela, porque ela é só um símbolo disso. As pessoas, às vezes, brigam tanto para ganhar um troféu, né? Fazem coisas e que, às vezes, não precisa ser feito para ganhar um troféu. É trabalhar, velho. Trabalhar com dedicação, com honestidade,
né? O Piedade fala que esporte é vida e futsal é paixão. Eu concordo com ele, tá? Eu sou um apaixonado pelo futsal. Beleza, meu irmão. Com essa declaração aí, bora dar tchau pra galera. Prazer te ter por aqui, Tchau, pessoal. Arthur. Tchau, Arthur. Até Até a a próxima, próxima. irmão. Um Grande abraço. abraço, amigo. Valeu.